Muita gente já entendeu de verdade o que está acontecendo no nosso país, essa questão espiritual. Não é apenas uma guerra política, não é apenas uma direita e esquerda, é uma guerra espiritual mesmo. Nós estamos lutando para que nós tenhamos liberdade, para que a igreja possa prosperar, para que os nossos filhos sejam educados da forma que nós queremos, para que o nosso país seja um país próspero e abençoado por Deus. Isso é maravilha. Muita gente já compreendeu essa questão de guerra espiritual. O que muita gente ainda não entendeu é que essa guerra espiritual ela é jogada de várias formas, ela é jogada em vários lugares, e nós muitas vezes estamos deixando de proteger ou de atacar no lugar que nós mais deveríamos estar preparados. Sabe onde é? Curta, compartilha, se inscreva nesse canal para que a gente possa estar mais atento e nós todos juntos podemos vencer essa batalha, tá certo? Vamos lá então. Não sei se você viu, mas esses dias aí saiu um vídeo, está circulando um vídeo de um pastor falando sobre uma estratégia para se aplicar dentro da igreja. Você não viu? É este vídeo aqui. Reféns de Malafaia e de Macedo, porque nós vamos ter metade das igrejas evangélicas do Brasil alcançadas por políticas públicas e através disso também fazer com que elas conheçam também uma palavra de libertação da mentira do fascismo. Como? Criando escolas progressistas de pastores em todo o Brasil. Não tem as escolas que eles fazem, levam os pastores lá, São Paulo, Campinas, Curitiba, enfim, Rio de Janeiro. Fazemos núcleos, juntamos nas cidades, começa com cidades, depois vai para as regiões, vai para os estados. Primeira escola de teologia e tal. Às vezes evitar de usar o nome progressista, traz a primeiro os pastores, para depois você falar a mensagem que precisa se falar, porque qualquer frase assusta. Para quem não conhece, esse é o pastor Paulo Marcelo, é o pastor do Lula. Ele fez aquele slogan, e durante toda a campanha, o sou cristão e voto no Lula. Então, tem um vídeo muito legal do Caio Coppola falando dele aqui no YouTube. Dá uma procurada depois que você vai achar. Paulo Marcelo, pastor do Lula. Vamos lá, então. Olha só o que ele estava propondo para que fosse criado. Como é que vão tirar as igrejas da mão da direita? Porque na cabeça deles, a igreja é um reduto da direita. Eles não veem... Tendo uma coisa, eles não veem a igreja como sendo algo espiritual, algo que ia levar as pessoas para o céu. Eles veem a igreja como um inimigo político, um reduto da direita. Por isso que eles ficam naquela ideia de que o pastor não pode falar de política, não pode fazer um curral eleitoral. Isso é absolutamente ridículo, tá? Tudo fala de política. Os desenhos hoje falam de política, os filmes, as novelas, os jornais têm o seu lado político, as escolas têm um lado político, mas eles falam que as igrejas não podem ter um lado político. Mas eles viram que a igreja acordou e que a igreja tem se envolvido mais com política. As igrejas, estou dizendo, os membros da igreja. Muito poucos são as igrejas que se declaram, mas os membros estão bem politizados agora. E eles pensam, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai evitar que essas igrejas continuem se envolvendo com política? Ora, evitar que elas se envolvam, talvez não dá. Mas a estratégia dele é uma estratégia muito antiga, na verdade, já, que é implantar isso de uma forma mais imperceptível. Então, olha só que ideia fascinante a dele, né? Uma ideia que, na verdade, é muito antiga e ele só está agora passando para frente. É criar escolas de pastores que sejam progressistas. Então, vai na cidadezinha tal, na cidadezinha tal, na cidadezinha tal, e coloca lá primeira escola de ensino teológico, e aí dá um nome qualquer, e ele fala, não coloca progressista, por enquanto, porque às vezes qualquer frase assusta. Muitas pessoas já entendem o que é o progressismo. Então, não coloca progressismo, coloca outra coisa. Dá a mensagem que é precisa ser dada. Que mensagem é esta? É a mensagem progressista. Talvez você já tenha visto um outro vídeo, que é de uma menina falando aí que tem que entrar nas escolas, irem lá na escolinha dominical para pegar as criancinhas, né? E falar para elas de Jesus. E aí, depois as crianças chegam em casa e falam assim, não, Jesus não gostava do pobre, não gostava do rico, ele gostava de pobre. Ah, mas onde é que você viu isso, filho? Tá lá, tá na Bíblia. Entenda uma coisa, eles vão ensinar usando Jesus como base e vão utilizar Jesus para apoiar as suas ideias de esquerda. Eles vão pegar textos, vão modificar, vão descartar aquilo que eles acham que é desnecessário e vão utilizar um texto sem contexto para dizer que Jesus era um progressista, que ele era um militante, que ele era um revolucionário, né? Você já deve ter ouvido alguém falar mais ou menos assim, o primeiro comunista foi Jesus, e aí utilizam aquele texto de Atos dos Apóstolos, por exemplo, de que a igreja dividia suas coisas uns com os outros, porque era uma ideia mais socialista, e de que Jesus, ele mandou o jovem rico dar suas coisas para o pobre, e de que ele falou que os ricos não vão entrar no reino dos céus, e tal, e essas coisas. E entenda uma coisa, nós que estamos na igreja, nós
que participamos, que sabemos das coisas, nós temos que alertar os irmãos, nós temos que preparar a nossa igreja para que eles não caiam nesse tipo de armadilha. Eu falei recentemente com um pastor e nós tivemos uma discussão a respeito disso, e eu falei para ele que é preciso ensinar outras coisas dentro da igreja. É preciso ensinar as pessoas sobre coisas que geralmente não é ensinado. E ele teimou comigo falando, não, você falar só de Jesus é o suficiente. Bem, então aqui está. É isso que eles fazem. Eles dizem exatamente, eles vão falar só de Jesus. Só que eles colocam Jesus de outra forma. E aí você tem, dentro da igreja, você imagina que quantas pessoas votaram no Lula e pessoas que estão dentro da igreja. E você tem pessoas votando no Lula, pessoas que estão dentro da igreja, pessoas que conhecem Jesus, que falam de Jesus, que sabem que Jesus salva e leva para o céu, mas que apoiam o aborto, mas que apoiam até a liberação de drogas, mas que acreditam que a propriedade privada não é absoluta. Pessoas que têm uma mente totalmente esquerdista, porque elas vêm sendo ensinadas assim na escola, na televisão, na mídia. O progressismo está para todo lado, e essa ideia não é uma ideia nova, é a ideia do Antônio Gramsci. É uma ideia de começar a mente revolucionária, fazer a revolução primeiro nas cabeças. Então, é colocado em todos os lugares, na mídia, nas artes, na música e nas igrejas. Você pensa que isso é novo? Pesquisa sobre teologia da missão integral. Pesquisa sobre teologia da libertação. Pois é, todas essas teologias são progressismo, são pastores de esquerda, padres de esquerda, são revolucionários que entram na igreja para implantar essas ideias. Então, o lugar onde nós deveríamos estar mais preparados para essa guerra, que é uma guerra espiritual, mas nós deveríamos estar mais preparados para essa guerra, vencendo ela, era dentro primeiro das igrejas, das próprias igrejas. E muitas vezes nós, além de não estarmos lutando contra isso, ainda estamos perdendo a batalha porque estamos deixando que eles façam isso. Eles vão lá e eles implantam isso. Eles criam escolas teológicas progressistas, eles abrem igrejas progressistas, enquanto que nós, nem nas nossas próprias igrejas, não estamos ensinando sobre o perigo do progressismo, sobre o esquerdismo, sobre o comunismo, o marxismo. Então, nós precisamos alertar para isso. Precisamos fazer com que as pessoas tenham essa consciência. É importante dizer, a coisa mais importante que tem dentro da igreja é ensinar que Jesus salva, que ele leva para o céu, que ele perdoa pecados. Mas é importante que as pessoas saibam sobre essas outras ideias que vêm sendo implementadas, dizendo, não, Jesus salva, mas ele salva só o pobre, o rico ele não salva, porque o rico ele acumula dinheiro e ter propriedade privada é um problema. Não, Jesus salva, mas ele salva aquele que aceita o gay, por exemplo. Você já deve ter visto por aí o slogan, racismo também é pecado, homofobia também é pecado. Já viu isso? Pois é, algumas igrejas estão fazendo esse tipo de coisa. Então, é preciso que a gente atente para isso também. Muitas pessoas já entenderam, guerra espiritual, mas nós estamos dentro de casa e perdendo a guerra dentro da própria casa. Como vamos ganhar fora dela? Você entendeu o que eu falei? Se você entendeu, compartilhe esse vídeo, mande para outra pessoa, alerte mais pessoas para esse perigo também. E a gente se vê num próximo vídeo. Deus abençoe sua vida.